E, como a gente já falou em outros programas, o Campeonato Brasileiro está uma bagunça. Então, nesse meio de semana, também temos jogo de Campeonato Brasileiro. Para ninguém ficar com saudade, entendeu? Ah, é só competição continental? Não. Também temos Campeonato Brasileiro. E vai ser na quarta-feira, 7h30 da noite, Inter e Juventude. Quem comemorou pra caramba a eliminação do Internacional na Copa Sul-Americana, na fase playoffs, né? Deve ter sido a CBF, porque o Internacional, a gente fala nesse programa aqui toda edição, está 5 jogos atrasado no Campeonato Brasileiro. Se ele tivesse se classificado, ele enfrentaria o Fortaleza nesse meio de semana e de novo não poderia fazer jogos atrasados pelo Brasileirão. Então, foi um alívio para a CBF, sim, porque daqui para frente as datas de Sul-Americana estão disponíveis para que o Internacional possa debitar dessa fatura aí, são 5 jogos a menos. O Internacional do Campeonato Brasileiro, a gente toda rodada também fala, não vence há mais de 5 jogos. Então essa história de ter 5 jogos para fazer não ajuda muito não, se não começar a ganhar. E enfrenta um Juventude que ganhou do Botafogo. Esse jogo vai ser exclusivo do Premier nessa quarta-feira às 7h30 da noite. É um clássico gaúcho que já deu muita polêmica esse ano, Copa do Brasil, Campeonato Gaúcho. Agora o técnico do Inter é o técnico que era do Juventude, nas principais polêmicas aí de mata-mata. É o reencontro do Roger Machado com a equipe do Juventude. Juventude que tá jogando bem com o Jair Ventura, conseguiu, assim, uma bela vitória contra o Botafogo. Mas precisa tomar cuidado também com o aspecto defensivo, porque 2 vezes contra o Fluminense e contra o Botafogo sofreu, né? Sofreu no final, ganhou, mas sofreu. Ficou arriscado ali de perder vaga, de perder os 3 pontos e tudo mais, por causa de tomar gols no final. Mas é um jogo muito bacana, um clássico gaúcho que tá atrasado no Campeonato Brasileiro. O Internacional tem que começar a ganhar, porque vai começar a diminuir essa diferença de jogos em relação ao resto. Está entrando nessa quarta-feira com 22 pontos, só um a mais que o Corinthians. Se perder, não vai entrar na zona de rebaixamento, porque os outros não vão jogar nesse meio de semana. Mas começa a ficar mais próximo e com menos jogos por fazer. Se ganhar, vai a 25 pontos. Se abre 4 em relação à zona de rebaixamento, passa até o Grêmio, né? Tudo bem que o Grêmio tem 3 jogos a mais, vai ficar com 2 a mais. Mas é importantíssimo ganhar. Já o Juventude, que só tem 2 jogos, só, né? Olha que interessante, só 2 jogos a menos para perto do Internacional, até que tá boa a tabela do Juventude. O Juventude, se ganhar, vai a 28 pontos, passa até o Vasco, vai entrar na primeira metade da tabela do Brasileirão. Então é bem importante esse resultado, sim. O que a gente pode esperar em campo desse Inter e Juventude? O reencontro do treinador? Para quem tá assistindo o corte, como eu falei sobre o jogo do Atlético Paranaense, o Inter e o Atlético empataram no último jogo em 2-2. E o Inter, como você disse, é o 15º colocado da tabela, mas é isso, só tem 17 jogos, enquanto outros times têm 22. Só que você comentou, está a 5 jogos sem vencer. Não, o Inter está a 12 jogos sem vencer, somando todas as competições em que ele participou. Então, assim, é muito jogo sem vencer. Então, esses 5 podem nem fazer tanta diferença assim se ele seguir nessa toada de não conquistar 3 pontos, né? Então, e além disso, ele também tem alguns desfalques importantes que já vem sendo desfalques há um tempo, né? Como o mercado tá com pubalgia, o Alan Patrick, o Fernando e o Ivan estão lesionados, e o Bruno Henrique está suspenso. Tomou o terceiro cartão amarelo, então não pode jogar contra o Juventude. Já o Juventude, ele vem, como você mesmo disse, da vitória sobre o Botafogo, só que ele abriu 3-0 e deixou virar 3-2. Então, talvez se tivesse mais alguns minutos de jogo, pudesse ser um empate em 3-3, né? O Juventude deu essa grande vacilada em casa, que saiu com a vitória, mas poderia ter sido um prejuízo muito maior. Ele é o 12º colocado e tem, como você disse, 20 jogos no Brasileirão, enquanto alguns outros adversários têm 22. O desfalque do Juventude é o goleiro Matheus Klaus, que também está suspenso, porque ele tomou o terceiro cartão por fazer cera no jogo contra o Botafogo e agora está suspenso para o jogo contra o Inter. Então, saiu no prejuízo, vamos dizer assim. O que você acha que vai rolar nesse Inter e Juventude? Um jogo de brasileiro no meio das partidas de campeonatos continentais. Juventude vence. Será que eu tô sendo ousado demais? Pior é que eu tendo a concordar com você. Eu também aposto numa vitória do Juventude, pensando no que os dois times vêm apresentando nos últimos tempos. O Inter não está mostrando que vai
sei lá, talvez reviver nesse campeonato. Ele tá deixando muito a desejar o que a gente esperava um pouco mais do Inter. Claro, teve toda a questão das chuvas do Sul, enfim, que atrapalharam todo a, o calendário, principalmente, do Inter, né? Mas eu também acho que o Juventude belisca aí uma vitória nesse clássico gaúcho. Então, convido todo mundo a comentar aqui embaixo se vocês concordam com a gente que o Juventude vence esse jogo, ou vocês acham que o Inter em casa vai reencontrar a vitória depois de tanto tempo, ou se vai ser aquele empate que não agrada ninguém, que não é bom para nenhum dos dois times. Comenta aqui embaixo para a gente saber.